Sr. Presidente, Sr. Engenheiro Manuel Sousa Pereira, da leitura que pude fazer dos elementos que nos fez chegar, aquilo que mais ressalta, sem dúvida, é a enorme diferença que existe entre o tráfego médio diário que ocorre nesta altura e aquele que no vosso cenário base aparecia. Temos, enfim, pelos dados que nos fez chegar, temos diferenças, em alguns casos, de 40%, perto de 50%. Há pouco, na resposta que deu ao Sr. Deputado Hélder Amaral, referiu que um dos casos, uma das razões que pode ter sido estarmos perante a primeira parceria público-privada deste tipo, pouca experiência, mas terá sido só isso? É a pergunta que eu faço. Porque, enfim, olhando para a diferença, é uma diferença... tem que ter acontecido alguma coisa para que se verifique uma diferença tão grande entre aquilo que são as estimativas e aquilo que são os resultados. Eu refiro-me, por exemplo, a 2011 e os elementos que nos enviou. Aliás, os elementos que nos enviou até referem, e eu não quero... O gráfico que aqui aparece até é um gráfico que, diga-se de passagem, são gráficos de 2012, de junho de 2012, portanto, eles estão... estas estimativas estão atualizadas. O que é que nos pode dizer sobre isso? Enfim, fazendo a síntese possível do que está a dizer, a não aderência à realidade tem a ver com o facto de terem sido introduzidos portagens no troço da Costa de Prata. Sr. Engenheiro, portanto, entende que o desvio que se verifica hoje do tráfego médio diário, quer de veículos por quilómetro, quer mesmo tráfego médio diário apenas de veículos, justifica, portanto, este pedido de indemnização que solicita de 398,4 milhões de euros e que solicitaram em abril. Se eu lhe perguntasse se tem ideia de quanto é que recebeu até hoje a concessionária de receitas de portagens desde que começou a funcionar, era capaz de me dar um número? Deverá ser isso. As contas que eu fiz de 2013 a 2011 dão 533 milhões de euros de receitas de portagem que tiveram, apesar de... 590. Apesar deste clara desaceleração, clara queda mesmo de receitas a partir de 2009. O que quer dizer que entendem que a indemnização, ou pelo menos a indemnização a que têm direito, representa quase mais de 50% do que a receita que tiveram até hoje em 10 anos, 11 anos. Da leitura que eu fiz dos documentos que nos enviou, concluí que, do vosso ponto de vista, é muito claro que aquilo que acontece hoje naquela concessão não se enquadra na expressão risco de tráfego. Da leitura que eu fiz do vosso argumentário, portanto, a vossa empresa defende que aquilo que está ali não é um risco de tráfego. Portanto, porque se fosse risco de tráfego, sendo esta uma das concessões mais antigas, a responsabilidade era vossa. É capaz de nos explicar por que razão é que entendem que não estamos perante um risco de tráfego neste caso? Eu não me inscrevi para esta última ronda, mas as questões foram colocadas a determinada altura, suscitaram-me 2, 3 questões que gostaria ainda de colocar, se fosse possível. Mas são muito... Creio que ninguém só por aí, portanto, creio que poderá contribuir para o esclarecimento dos trabalhos, portanto, faça a favor. Obviamente terá que respeitar o mesmo tempo aplicável à segunda ronda.
primeira questão já foi em parte respondida, porque surgiu aqui a ideia de que a concessão são 170 e tal quilómetros, mas pronto, já se percebeu que, no fundo, de construção nova são 85 quilómetros. Portanto, grosso modo, essa foi uma dúvida que me surgiu logo, porque qualquer coisa não estava bem, porque estávamos a falar aqui numa ficha que refere a 85, essa questão ficou clarificada. Outra questão, ela surgiu à medida que fomos falando sobre este vosso pedido de indemnização, considerando que a questão que aqui está colocada não é uma questão de risco de tráfego, é uma questão que resulta de alterações que não estavam no início consideradas e que resultam fundamentalmente da introdução de portagens nas escudos. Até que ponto, nesta matéria, o concessionário não tem que levar em conta o facto de, evidentemente, se tem uma infraestrutura que tem uma utilização muito inferior àquela que teria com um determinado tráfego médio, obviamente tem custos de manutenção muito mais baixos. Isso acontece aí como acontece nas outras, porque ainda nunca vi essa questão colocada em cima da mesa, mas a verdade é que hoje o que temos, e aliás o senhor engenheiro referiu isso, é que a introdução das portagens nas escudos criou um fenómeno que é a manutenção de todas aquelas infraestruturas vai ser muito menor. No entanto, elas estão a ser pagas por uma determinada disponibilidade. E os custos que o Estado vai ter no futuro, com o arranjo que vai ter que fazer de outras infraestruturas que têm agora uma sobrecarga muito maior, portanto, é por conta do Estado. É que, do meu ponto de vista, e enfim, olhando para os números, usando os grandes números, eu concluirei. Esta concessão, nos anos que já decorreu, portanto, praticamente 11, 12 anos, teve em receitas de portagens, enfim, mais ou menos o investimento que fez. Em receitas de portagens. Do meu ponto de vista, é evidente que há outros custos aqui a incluir, portanto, sem dúvida, não estou a dizer que não há custos financeiros, mas mostra-se que em 10 anos, em 11, 12 anos, enfim, há pouco falou 500 e poucos, 590, salvo erro, à volta disso, as receitas de portagem. Portanto, esta concessão, o investimento de construção já está pago. Portanto, e isto traz-me, enfim, é evidente que não se pede a um privado que invista para perder, como é óbvio, não é isso que está em causa, mas num terço do período de concessão o investimento está pago. E eu gostava que este número ficasse, digamos que assinalado. Muito obrigado. Engenheiro.